Coração aberto, amém? É assim que a gente se sente depois de um louvor assim, não é verdade? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Pode viver como nós devemos viver, com os pés na terra e a cabeça no reino dos céus, como diz o apóstolo, mas a nossa vida foi marcada. Viveremos de maneira sobrenatural. E já começando a palavra, Eclesiastes 3:11, Deus fala assim, não precisa abrir, tá? Porque o versículo principal, que é base, a gente já vai para ele. Tudo fez formoso em seu tempo, Eclesiastes 3:11. Também pôs a eternidade no coração dos homens, contudo não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem uma versão que fala assim, colocou o desejo da eternidade dentro do homem. E não pôde saber de tudo para que se cumprisse isso. O homem não pôde saber. Por isso que fomos marcados com a glória de Deus. Quando a gente entra na presença do Pai, a gente não é mais o mesmo. Desde o primeiro dia que nós nos deparamos com a presença de Deus, que a gente é quase arrebatado, não é verdade? Porque, irmãos, lembra, traz a memória aí. A gente até então tinha uma vida, eu conheci o amor de Deus com 17 anos. Não sei que idade você conheceu. Mas eu tinha uma vida natural. Por isso que eu era meio tristão até, na minha adolescência. Porque eu achava a vida sem graça. Já comentei o testemunho. Eu achava que tudo que falava que era sucesso, eu falava, mas é só isso mesmo. É, ter muito dinheiro. Isso é o bom da vida, e você poder viajar, ou qualquer lugar. Eu falava, não, legal, poxa, mas não tem, é só isso, mais nada. Não, você pode ser tão rico ao ponto, eu lembro até disso, que já me falaram, de você ter uma baita casa em que você pode pagar um churrasco para todo mundo e poder dizer, olha, eu não precisa trazer nada. E desfrutem aqui do dia todo e com todo mundo que você ama. Eu falei, olha que demais. Mas só isso, não tem algo mais? Porque Deus já tinha colocado, como colocou no seu coração, um desejo de eternidade. Eu não sabia o que era esse desejo. Então eu tinha uma vida natural, mas com um desejo que eu não entendia qual era. Era esse desejo. E nós nos deparamos com o poder de Deus. E eu lembro o bendito e abençoado dia. E eu tinha uma vida normal e de repente eu abri o meu coração. E foi avassalador, irmãos. Eu só me vi no chão, nem lembro como eu fui parar no chão, porque um pingo da gota da glória de Deus tocou a minha vida naquele dia. E foi num lugar chamado Shekinah. Alguém conhece aí? Oh, glória. E ali Deus tocou minha vida. Eu comecei a falar em umas línguas que eu não entendo. Que é a língua do Espírito. E ali eu fui batizado do Espírito Santo. Primeira vez que eu mergulhei na presença de Deus. É o dom de línguas. Amém? E que a gente ora quando a gente está sendo fortalecido pelo Senhor. Amém? Esse é o desejo de eternidade. E que ele é saciado quando nós encontramos o amor de Deus. E é lindo a palavra, porque quando a gente lê a palavra e compartilha a palavra, é alimentado fé, a nossa fé é alimentada. E a gente, por mais que conheça, você que leu a Bíblia toda, qualquer um pode vir ministrar qualquer versículo, você já conhece. Mas a palavra se renova a cada dia. Ele faz nova todas as coisas. Ele fala com você. O Espírito Santo toca o teu coração mais uma vez. Ele alerta, ele coloca aquele alerta do Espírito Santo em você e fala assim, puxa, isso eu preciso acertar. Aqui eu preciso melhorar, eu preciso falar com aquela vida, porque eu não lembrava disso. Preciso pedir perdão. Eu preciso me prostrar, porque eu tenho endurecido meu coração naquela questão. Porque o Espírito Santo, ele é fiel. E ele fala conosco. Nós que aceitamos, nós demos liberdade, autorização do Espírito Santo entrar, ele fala conosco. Ah, mas Deus não fala comigo há muito tempo. Se você tem o buscado, buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
se você tem o buscado de todo o teu coração, você o encontra e Ele fala com você. E Jesus pediu para que nós, falou para Deus, Senhor, eu santifico na verdade, o santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, está lá na oração de Jesus. Nos santificou na palavra, ou seja, o Pai quer falar conosco através da palavra. Se você tem lido a palavra, Deus tem falado com você. Olha que lindo. Então você tem um Deus que cumpre as suas promessas, por exemplo, te chamar de amigo e contar os seus segredos. Onde estão os seus segredos? Na palavra de Deus. Onde estão mais os seus segredos? Na intimidade? O Espírito Santo fala algo específico que deve ser feito. A gente estava aqui uma equipe apostólica, a cidade de Borba é um exemplo lindo que Deus colocou no coração do evangelista André. Fala conosco sobre, na palavra, sobre pregar, ir de pregar o evangelho, mas no momento de intimidade com Deus, Deus falou algo para o homem de Deus, como fala conosco. E dá direção específica. Está lá, que versículo está dizendo de Borba? Não, os confins da terra, está lá. Inclui Borba, você não viu? Porque Deus fala na intimidade. Estou usando de um testemunho do meu amigo pastor. Mas é isso, inúmeras coisas que Deus fala conosco. E Ele é fiel, e Ele fala. E Ele dá direção sobre a sua vida. Marcos 6, 33. Amém? Então nós temos esse desejo de pertencer, esse desejo de eternidade, esse desejo de compreender quem somos, o que temos que fazer e para onde nós vamos. Foi colocado por Deus em nós. Por isso que o ateu tem orgulho de dizer que é ateu, sabe? Quer bater no peito e dizer, não, e eles falam e fazem vídeos justificando, porque dentro dele tem o desejo de eternidade. Ele sacia para ele de uma forma carnal, dizendo que não crê, mas o desejo de eternidade está lá. Quando ele conhecer o amor e o poder de Deus, ele vai ser saciado. Ele tem vontade de dizer, para propagar essa mentira, porque dá views, porque tem quem assiste, porque aqueles que assistem estão com desejo de eternidade. Em Marcos 6, 33, vou ler na NVT. Contudo, muitos o reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus, cumprindo o seu chamado, indo de um lugar onde Deus mandava, em Jerusalém, para ele pregar a palavra. E a notícia sobre o que Deus estava fazendo através da vida do Messias, onde muitos já estavam crendo que ele era o Messias, estavam seguindo Jesus, e ele ia até o outro lado da margem do rio, pediu para que uns fossem à frente, e ele chegando já tinha muita gente para receber, para ouvi-lo, para receber bênção, né? Receber poder de Deus. E o sentimento que ele teve foi de compaixão, e é o mesmo sentimento que precisa existir em nós. O Espírito Santo coloca em nós compaixão pelo perdido. E uma coisa curiosa é, ele teve compaixão dela, na metade do 34, pois eram como ovelhas sem pastor. Jesus sentiu que era o seu povo chegando, mas eles não tinham direção ainda. Porque eles iam conhecer o propósito de Deus e o que Deus tinha para a vida deles. Então, Jesus começou a lhes ensinar muitas coisas. Ele começou a pregar sobre o reino dele, sobre um novo comportamento, sobre ter compaixão ao próximo, sobre arrependimento,
sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que é humilde, bem-aventurado aquele que passa por provação pelo nome do Senhor. Em algumas versões de bem-aventuranças falam felizes. E ele prega sobre no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, sobre a vida dos filhos. Então, Jesus, ele sente aquela compaixão, ele vê como ovelha sem pastor, ou seja, ele vê que tem um povo que passará a ter um pastor. Verá o amor de Deus, terá um encontro com Deus e passará a ser cuidado. Então Jesus começa a pregar e ensinar coisas do reino dos céus, coisas sobrenaturais, que era por muitos momentos eram coisas duras. Em vários momentos Jesus pregou, muitos foram embora e ficavam aqueles que criam, tinha poder, eles sentiam, mas achavam que era duro aquele discurso. Uma anotação: o Espírito age conforme a vontade do Pai. Um propósito de pertencimento, paternidade divina. O Espírito Santo em nós, ele começa a agir em nós, e ele começa a perceber que aquilo que nós sentimos, da falta que nós temos, de que eu não entendia esse mundo, eu não entendi o propósito desse mundo, por achar o mundo sem graça, por mais que falavam de tantos outros prazeres, eu com 14, 15 anos achava sem graça. Tinha uma tristeza dentro de mim, muito grande. Porque aquele desejo da eternidade, eu tinha um desejo de pertencer a algo que eu nem sabia o que era. Eu tinha saudade de uma paternidade que eu nem sabia o que era. Mas um dia pregaram para mim. E para surpresa de muitos, foi um skatista que pregou para mim. Ele pregou, sabe como? Com a alegria dele. Ele era muito legal com todo mundo. E eu estranhava aquilo. Eu falava, meu Deus, como esse rapaz é tão legal com todo mundo. E eu perguntei, poxa, você é muito feliz, cara. Sorriso fácil, sabe? Com todo mundo da sala ele conversava. Eu falei, de onde vem isso aí? Eu imaginei que ele ia falar, dos meus pais, educação. Ele falou, você quer saber mesmo? Sorrindo. Ele falou, é Jesus, cara. É Jesus. E eu falava, pô, que legal, porque eu vim de uma criação católica, e aí o meu pai foi para o espiritismo, a família um pouco no espiritismo, e era uma confusão, e Jesus estava no meio ali, sabe? Que falavam de Jesus, um homem bom, foi um homem bom. Falavam do Evangelho segundo Allan Kardec, né? Porque eu ouvia isso por conta do espiritismo ali, eu tinha uma vaga noção do que era Jesus. Ele falou, é Jesus. Ele não falou mais nada. Ele não falou assim sobre, olha, você precisa fazer tal coisa, você precisa entregar sua vida, você precisa andar até tal lugar, você precisa... Não, ele falou, é Jesus. Eu falei, mas como Jesus? Ele falou, é o amor de Deus. Aí eu já me confundi um pouco, eu falei, Jesus, Deus? Espera aí. Ele falou, você quer ir um dia comigo? Então ele me levou para uma reunião, na época de Atletas de Cristo, e uma parte considerável daqueles Atletas de Cristo faziam parte da Igreja Ágape, congregavam na Igreja Ágape, em muitas outras igrejas da cidade. Então eu vim conhecer o amor de Deus nos Atletas de Cristo, e aqui na Igreja Ágape, há 23 anos atrás, através dessa vida. Então eu me deparei com um amor avassalador. Foi uma das vezes, a primeira vez que ali eu chorava copiosamente, porque o amor de Deus tocou a minha vida, e eu falava, o que é isso? E aquele cara pregava sobre um propósito sobrenatural de vida. Ele falava que a minha vida tinha valor, que tinha um propósito sobrenatural.
que tinha um Deus que usava as nossas vidas para fazer coisas sobrenaturais, para tocar corações e vidas serem transformadas. Eu estava sendo tocado naquele dia. Então a minha vida foi transformada por aquele amor daquele skatista que falou de Jesus. Ele falou de Jesus. Ele falou, é Jesus. E ali eu comecei a compreender, cheguei com uma ovelha sem pastor. E abre em João, capítulo 10, versículo 1. Jesus, ele começa a pregar ali, ensinar muitas coisas. Ele começa a declarar, aquele que chegar até ele cansado e sobrecarregado, ele vai aliviar. Ele começa a pregar um plano de salvação. Ele começa a falar de um reino que tem um Deus. E tem tanto poder no que Jesus fala, que as vidas começam a seguir e falam, eu preciso disso. Porque desde aquela época, e desde sempre, como mim e você, existia o desejo de eternidade naquelas vidas. E chegou alguém com um poder sobrenatural. Então, aquele pertencimento, eles dão de encontro ao pastor da vida deles. E Jesus fala em João 10, 1. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A gente já continua, irmãos. Pega isso como Jesus encontrando uma multidão que ele sente compaixão e é uma ovelha sem pastor, e ele pregando esses ensinamentos. E ele fala, ele conta uma história aqui, exemplificando aquilo que é do reino do seu amor, do filho do seu amor, ou seja, o reino do seu amor, que ele é o filho de Deus. Amém? Então, a gente vai para o versículo 3 agora, mas imagina Jesus declarando esses ensinos, aqueles todos, que ele cruzava por cada canto que ele ia. Versículo 3, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz, e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhece sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele as explicou. Versículo 7, continua. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Assim como meu Pai me conhece, e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Amém? Jesus prega àquela multidão, como prega a nós, declarando que Ele é a porta das ovelhas, declarando sobre nós e sobre aquelas vidas que eles são ovelhas de um pastor. Então, eles passam a pertencer a algo, pertencer a um reino sobrenatural. A gente passa a nos sentir pertencido, ter pertencimento a algo. Passa a ter um Pai de amor que nos ensina todas as coisas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e Deus fala, entra, eu sou a porta. Aqueles que vieram antes de mim tentaram enganar. E pulam pela cerca.
são como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em vida com abundância. Ele começa a declarar sobre nós, filhos, olha, tem um aprisco, tem um lugar de segurança, tem um lugar de amor, tem um lugar onde você encontra pasto, encontra alimento, encontra vida, encontra esperança, encontra palavras de vida eterna, encontra consolo. Quando pertencemos, sabemos de nossa origem e de nosso destino, pois somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós encontramos esse amor, nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos que fomos criados com um propósito. E nós sabemos para onde nós vamos. Porque esse amor nos encontrou. Ele veio com palavras de amor, palavras de eternidade. Quando em algum momento Jesus na pregação, falando do amor de Deus, ele pregou palavras duras para a maioria. E eram palavras duras. Que para muitos Jesus era um conhecido deles. E ele começa a falar de um reino sobrenatural, e que ele é o enviado deste reino, que o Pai o enviou com propósito. Muitos começam a sair. E ele pergunta aos seus discípulos, vocês também não vão embora? E Pedro fala, Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que nós encontramos, o alimento que nós encontramos no pasto, são palavras de vida eterna. São alimentos que nos traz esperança, alegria, para onde nós iremos. Uma vida sobrenatural. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Na hora que eu li, irmãos, eu li o versículo 11, fui para o 14 e não chamei a atenção de vocês, não avisei. Eu vou ler novamente o 14. Do 11, eu fui para o 14. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu a conheço, e eu sacrifico minha vida pelas minhas ovelhas. O Senhor se sacrificou por nós, uma oferta suficiente de amor. Hoje não precisa haver derramamento de sangue para haver remissão, perdão dos pecados. O Cordeiro perfeito foi entregue em nosso favor. Houve um derramamento de sangue definitivo por nós. E os nossos pecados, o Deus fez com que os pecados não tivessem mais domínio sobre nós. Isso são palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras que Deus nos impulsiona para cumprir o chamado que Deus tem para nós. Mas tem um propósito dentro de pertencer ao reino de Deus. João 14, 23. (14, 23 a 27). Quem me ama, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? O que o Senhor fala para nós é, olha assim, Ele pregando palavras de vida eterna, declarando que é palavra do seu Deus para nós. Ele declara, eu preciso ir para que o Consolador venha. E Ele será o meu representante. Ele testifica, olha, ele fala assim, tudo isso vai continuar. Isso de pertencer,
de crer no sobrenatural de Deus, no plano de Deus, de não ter medo, não aflija o teu coração. Porque quando eu for, o Espírito Santo vem e ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai falar através da sua vida, ele vai te consolar, ele vai te abraçar, porque nós pertencemos a um reino sobrenatural. Jesus, ensinando aos discípulos que o acompanhavam, pregava a mensagem em que ele declara que o Espírito Santo viria e pregaria a mesma mensagem, habitaria em nós e testificaria todas as coisas que ele pregou, todas as coisas que Deus deixou separado para nós, através de homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, onde Deus nos santificou pela palavra, e falou, através da palavra, vocês terão sabedoria, medita nela dia e de noite, como foi uma palavra sobre Josué e sobre nós, para que a gente tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, então fará prosperar o nosso caminho, toda a batalha que a gente tem, toda a luta que a gente tem. Jesus declarou, olha, eu vou e vem o Espírito Santo, que é meu representante em nós, em vós, em vocês. E muitas vezes nós apequenamos. A gente vai lembrar do Senhor no devocional, talvez quem faz mais tarde. Lembra do Senhor, lembra do Espírito Santo. E não lembra na primícia do nosso dia. Você, quando acorda, tendo o Espírito Santo no seu coração, você não acorda sozinho. O Espírito Santo é com você. O Espírito Santo habita em você. E Jesus declarou, olha, Ele vem, vai testificar todas as coisas, e vai te ensinar todas as coisas que você precisa. Em tudo que você tiver necessidade, ora ao Senhor, e Ele vai te dirigir. Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Porque nós pertencemos a um reino sobrenatural. Quando nós estamos com a nossa cabeça no reino dos céus, o Senhor nos dirige com palavras de vida eterna. Então o nosso comportamento aqui, a nossa caminhada aqui, é dirigida pela cabeça que está no reino dos céus. Pelo Espírito Santo que fala conosco. As escolhas que a gente faz a cada dia, ele é baseado no propósito que Deus tem, que o Espírito Santo fala com você. Que o Espírito Santo te dirige a cada dia para tomar cada uma das decisões. E falou que Ele ensinaria todas as coisas. No versículo 26, mas quanto ao Pai enviar o encorajador, ou consolador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Ou seja, onde nós sabemos o que Jesus disse? Na palavra de Deus. Então o Espírito Santo em nós testifica o que lemos. O Espírito Santo de nós nos ensina todas as coisas. Não tem por que viver assim. Não tem por que viver angustiado. Não aflija o teu coração. Você pode sentir um princípio de angústia, de medo, mas você tem a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem a gente quebrantar o nosso coração e permitir que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas. Por que tomar tantas decisões sem consultar o Espírito Santo? Para que ter o dia conforme você simplesmente quer e não ter um dia conforme o Espírito Santo quer que você tenha? Imagine, irmãos, você colocar a sua semana, o seu mês diante de Deus e falar: Espírito Santo, conduz essa semana. O que o Senhor quer que eu faça a cada dia? Me mostra. E comece a escrever, mas vai sentindo se Deus dá paz sobre tudo que você vai colocar. A ordem das coisas. O que vem primeiro, o que vem depois, o tempo é excelente para quê? Experimenta deixar o Espírito Santo colocar sua semana em ordem. Será que Ele não vai falar com você, falar conosco, dizendo: olha, em cada dia vai ter um tempo de
você sentir a minha presença no sobrenatural. Você vai me buscar aqui, ó, serão 40 minutos? Vai ser excelente, porque eu vou te visitar, eu vou encher a tua vida do meu Espírito, que eu já sou morada, você é morada, o Espírito Santo habita em você. Será que o Espírito Santo não vai separar um tempo de excelência? Será que o nosso dia vai ser tão ameno como é em alguns dias? É para a gente refletir. Quando a palavra de Deus fala, é o nosso culto racional, é para reflexão. O Espírito Santo tem conduzido os nossos dias? Temos vivido esse sobrenatural? Que nós cremos, nós estamos aqui porque cremos, não é verdade? Se nós cremos, o Espírito Santo tem conduzido cada dia? Esse Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. O Pai envia o Espírito para testificar a quem pertencemos. Então Jesus pregou e depois Jesus declarou, olha, vem o Espírito Santo aí para completar essa obra. Para completar essa obra. Ele testifica sobre o plano de pertencer a Deus. Ele vai testificar as minhas palavras. Ah, mas onde eu pertenço a Deus? Onde está na palavra? A mesma oração de João 17, Jesus fala, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou com o Senhor, Pai. Como nós somos um, que nós sejamos um. Quem? Jesus declarou isso. Os que estão comigo, e não apenas esses que estão, Pai, mas aqueles que ouvirão a pregação desses, a mensagem desses. Jesus clamou por aqueles que estavam com eles e por aqueles que ouviriam a palavra. Ou seja, Ele clamou para que fôssemos um e somos um no Senhor. Amém? Somos igreja, somos corpo. Passamos a ser morada do Espírito Santo quando Ele entrou no nosso coração. Nós somos habitação, mas juntos somos igreja. A morada não habita sozinha, não fica sozinha. Ela precisa estar em comunhão para ser corpo de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então uma morada sozinha, ela é arrebentada. Porque essa morada, ela foi separada para fazer parte de um corpo. O corpo de Cristo na terra. E nós estamos aqui como corpo. Amém? E nós temos um propósito sobrenatural. Glória a Deus. Então fala para o teu irmão assim, você é corpo de Cristo comigo. Amém? Ousa perguntar para ele que parte do corpo ele é. Joelho, tornozelo, cabeça, ombro. Tudo isso é para a gente desfrutar da comunhão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Efésios 4:11. Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Amém? Deus separa cada qual com um propósito. Amém? O ofício que Deus colocou você, apostólico, que é o apostólico, todos nós estamos no apostólico, a igreja é a igreja apostólica.
evangelístico, pastoral, mestral, aquilo que Deus colocou no teu coração, Ele colocou com um propósito de pertencer para manifestar a glória de Deus, para manifestar o amor e o poder de Deus. E a gente cria o ambiente de comunhão, cria o ambiente de propósito de Deus, para que cada um cresça em todos os aspectos, e cada um passe a aparecer com Cristo, que é o cabeça. Ou seja, o que nós pertencemos, que é o corpo de Cristo, esse pertencimento desse Pai de amor, que nos resgatou com um propósito eterno, ele faz com que a gente continue, através do Espírito Santo, na comunhão, na Assembleia dos Santos, que são separados para Deus, um ajudando o outro, não deixando de congregar, como é costume de muitos, mas que haja admoestação, convívio, aconselhamento, ainda mais que o dia está próximo. Para quê? Que a gente pareça mais com Cristo, que é o cabeça. Ou seja, o desejo de eternidade foi saciado por Deus em nós. E nós temos um propósito sobrenatural. Você tem um valor especial, que é um valor de filho redimido, para ser luz, para manifestar o amor de Deus, para levar o amor de Deus ao próximo. Amém? Efésios 5:18, um pouquinho à frente. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. O propósito de Deus para nós, cumprindo o chamado que Deus tem para nós, não é se embriagar com nada, não é sair do controle de nada, é só ser cheio do Espírito Santo, é cumprir o propósito que Deus tem para nós, é buscar a Deus sobre todas as coisas, é se alimentar da palavra, então seremos cheios, e cheios do Espírito Santo. O Senhor coloca em ordem todas as coisas, como eu falei da agenda. Se você coloca a sua agenda no plano de Deus, você nunca estará vazio do Espírito Santo. Você nunca vai sentir fome de qualquer outra coisa. Apenas o Espírito Santo vai saciar a tua necessidade, colocando em ordem tudo aquilo que diz respeito a você e que diz respeito ao plano de Deus na sua vida. Como filho de Deus, como corpo de Cristo, cumprindo o chamado que Deus tem. O Espírito Santo, enviado do nosso Deus Pai, frutifica em nós, no dia a dia, experiências e resultados que remetem à vida, como nascer, crescer, desenvolver e multiplicar. Quando o Espírito Santo aflora em nós, nós nascemos, nós entendemos, nós crescemos, nós desfrutamos do nosso tempo em família, é vida para todo lado, nós amamos o próximo, nós vivemos em comunhão, é o amor fraternal do Senhor. Nós estamos no culto e depois a gente tem um momento de comunhão. Quando alguém tem necessidade, a gente ora por ele, a gente busca Deus. Quando a gente se sente só, a gente busca alguém para orar em concordância, e Deus se faz presente naquela comunhão. É vida, há crescimento, há edificação, há propósito, e há uma multiplicação, porque esse amor é manifesto através da sua vida. Há um encorajamento através do Espírito Santo. Mãe, eu coloquei algumas observações aqui que o Senhor colocou no meu coração. Mãe, você se doa aos filhos, mas você tem pastor. Jesus é o pastor da sua vida. Você se doa com amor, mãe, e é lindo isso. Mas saiba, tem um Deus que te ama e que te capacita. Porque por muitas vezes a mãe leva uma carga sem contar com Deus, sem contar com o Espírito Santo na educação, sem contar com o Senhor para dirigir a maneira de educar, o que trazer aos filhos no momento oportuno, o tempo que ele está tendo de atenção para outras coisas, e a gente, alguns momentos, se liga no entendimento humano nosso do que é o ideal,
E não dobramos nosso joelho falando, Espírito Santo, me ajuda a educar. Tá certo esse tempo que ele está no celular? Está certo esse controle que eu estou tendo? Ou estou deixando demais? O Espírito Santo vai te ajudar. Você tem pastor, e o teu filho tem pastor. Da mesma maneira que Deus se entregou por você, Ele se entregou pelo seu filho. E Deus tem um propósito lindo na vida dele. Então saiba, a sua carga, Jesus veio para carregar. E trouxe a carga dele. Que o fardo dele é leve e suave. Amém? Pai, seu sacerdócio tem abrigo no Altíssimo. Não fica tomando as rédeas por suas características. Deixa o Espírito Santo te moldar. E essa autoridade, deixa com que sua família veja que você de fato tem Cristo como autoridade na sua vida. E eles vão se submeter a Deus, submeter ao Pai, porque o Pai é um filho de Deus obediente. Filho, você tem um Pai de amor que deu a vida por você. Você que é apenas filho, não é mãe nem pai, você tem um Pai que tem um propósito sobrenatural sobre a tua vida. A sua vida tem importância para Deus, você fará grandes coisas nas mãos de Deus. Viúvas, o Senhor te protege e te sustém. O Senhor te protege e te sustém. O Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Amém? Se nós fomos chamados para manifestar a vida, existem manifestações de morte, que por muitas vezes nos assola, mas não é para manifestarmos, como desistência, medo, falência, condenação, que fica atormentando a nossa vida. E anotei assim, não devemos aceitar a abundância de manifestação de morte como algo natural em nossas vidas, pois não é a palavra declarada do Espírito sobre nós. O Espírito não declarou morte sobre nós. João 14, 27, eu vou ler, não precisa abrir. Eu lhes deixo um presente e a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Queria chamar o ministério de louvor. Não tenham medo. A paz que excede todo entendimento é para você. Essa paz que o mundo não pode dar. É o que o Senhor derramou sobre nós. Nós temos autoridade. Existem pensamentos que chegam, mas não são para você. Que são pensamentos de morte. Você pode simplesmente recusá-los. O Espírito Santo te capacita. Existem pensamentos como desistência, medo, falência, condenação sobre a sua vida, que não é para você. Você pode repreender, recusar esse pensamento, substituir o pensamento, porque o Espírito Santo de Deus te chamou para pertencer ao corpo e para frutificar vida, frutificar poder de Deus, frutificar alegria. A palavra de Deus fala em Salmos 37, que aquele que crê no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. E Ele fará com que a nossa justiça, a justiça dEle em nós, brilhe como o sol do meio-dia. Brilhe sobre nós. Salmos 37, versículo 5, se eu não me engano. É a justiça de Deus sobre nós. Ou seja, o plano de Deus sobre nós, ele é feito para ser manifesto. É para fazer a diferença ao próximo. Nós pertencemos ao reino para fazer diferença àquele que está necessitado. A levar esperança àquele povoado que não tem informação. Não tem acesso à palavra de Deus. Ninguém tem ousado a chegar lá para levar o amor de Deus, porque é longe. Porque é árduo o caminho. Mas Deus tem plano para nós, planos de vida. Como um dia foi pregado para mim, você tem que pregar ao próximo. Pregaram a você. Levaram mensagem de esperança. Manifestaram vida. Aquele skatista manifestou vida para mim. Eu falei, que esse cara sorri tanto assim? Meu Deus! E eu, uma tristeza ali. Eu aparentava uma alegria, porque eu aprendi
por educação dos meus pais, que a gente precisa ser cordial, ser educado, buscar. Então eu era educado. Eu me alegrava, jogava bola, fazia as coisas, mas no fundo eu tinha uma tristeza. As minhas noites eram más, eram difíceis, eu não tinha vontade de dormir, dormia muito tarde, chorava. Eu ia por muitas vezes no quarto, ver se meu irmão estava respirando, porque eu tinha medo de aquilo ser um engano, ia acordar e estar todo mundo morto. Eu ia na minha mãe e olhava para ver se ela estava respirando, assim, ó. Eu não tocava porque não queria acordar. Aí eu ouvia assim, está viva. E eu ia, chorava na minha cama. E o reino de Deus foi manifesto como a luz do meio-dia, através de uma vida. Eu falei, o que é isso aí? Eu fui perguntar, e ele pregou para mim. E é assim através da sua vida. O Espírito Santo, ele se move em você, com um propósito sobrenatural. Não pode existir comodismo. Em Provérbios fala que o preguiçoso, ele por sua preguiça, vem e pega toda a sua plantação, todo o fruto da sua plantação, porque ele foi preguiçoso para levantar e colher. Nós temos o que fazer. Deus nos chamou para manifestar essa luz ao próximo. Tem muita gente necessitado. A palavra de Deus fala, que a gente cita sempre, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Está aí um filho de Deus? Encoraja o teu vizinho, somos filhos. Vamos levar a luz de Cristo. Encoraja ele no poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Salmos 37, 23. Para finalizar. Nós pertencemos a um Deus de amor, que nos chamou para manifestar a sua luz. Pensamentos de vida e não de morte. Nascer, crescer, desenvolver e multiplicar. Desejo de eternidade saciado através do reino de Deus que pertencemos. E não pensamentos de falência, de condenação. O Espírito Santo te dá poder de rejeitar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma das traduções desse fugir, nesse grego do fugir, fala que ele fugirá velozmente, ferozmente, ele fugirá correndo, quando você resiste ao diabo. Porque, por muitas vezes a gente se vê afligido, e fala, a tentação é forte, ele é forte, é duro, é difícil. Mas Jesus fala, olha, resistir, e ele fugirá velozmente de você. Ele não vai fugir e ficar ali do ladinho, ele fugirá ferozmente, porque você resistiu. Você disse um basta, você não aceitou aquele pensamento. Você falou, não quero isso, sai em nome de Jesus. Pensamento impuro, sai em nome de Jesus. Medo, sai em nome de Jesus. E a palavra de Deus falou, não se aflijam, nem tenham medo. Salmo 37 diz assim, 23 diz assim, o Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda no seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. O Senhor te segura pela mão, aquele que crê e agrada em andar no seu caminho, aquele que ouvir a voz, a quem ele pertence, e ele busca obedecer, porque o Espírito Santo testifica sobre o que Jesus pregava, que era uma nova vida, que era o seu reino. O Espírito Santo testifica em nós, nos ensina todas as coisas, e aquele que cumpre os seus mandamentos, ele o segura na mão. O maligno não o toca, mesmo que tropece em alguns momentos, porque é difícil, mas que seja um acidente de percurso, não algo programado.
E o Senhor vem e segura com a mão poderosa dele e fala: esse é meu filho amado, esse é meu redimido, esse pertence ao meu reino, um reino que não é deste mundo. Ele precisa caminhar aqui, ele precisa fazer um monte de coisa, ele precisa fazer incansavelmente, mas de onde vem a instrução? Cabeça no reino dos céus. Ele precisa ir agora para cá e resolver esse problema, pedir perdão aqui, acertar essa situação. Por quê? Porque o reino dos céus está falando que não está legal, então ele precisa com a autoridade obedecer aqui. E aquele vizinho necessitado, o Espírito Santo fala: vai até lá e dá um abraço nele, faz uma oração por ele. E eu sempre falo isso, e leva uma bandeja de ovos, se ele está passando necessidade, leva uma mistura, leva uma cesta básica, e leva o amor de Deus, leva a oração, porque você foi chamado para um reino de amor. Você tem propósito, Deus tem propósito em sua vida, você é especial para Deus, porque você é filho amado do Pai. Filho amado do Pai. Filha amado do Pai. Né, mães? Dia especial de vocês. Vocês são tops. Deus escolheu vocês com um propósito sobrenatural.